Impressionante como a tragédia do Rio Grande do Sul arrebentou completamente a direita brasileira, dos mais limpinhos como Eduardo Leite aos mais extremados como Bolsonaro. Eduardo Leite não quis politizar, mas acabou sendo politizado e ficou claro que a culpa do desastre é dele e da política neoliberal que ele implementou. E os bolsonaristas tentaram de tudo para desgastar o governo e simplesmente fracassaram em absolutamente tudo. Tentaram notícias falsas, foram até o Rio Grande do Sul e foram massacrados nas redes sociais. E agora, sem nada mais para fazer, Bolsonaro e seus filhos começam a levantar teorias conspiratórias para resgatar o espírito patriótico, falando que Lula não é patriota por resgatar a população do Rio Grande do Sul. Ora, o que você achou? Qual que é a sua síntese dessa tragédia do Rio Grande do Sul em termos políticos? Quem são os culpados? E esses delírios de Bolsonaro? Vão dar certo? Vão desgastar o governo Lula ou vão fortalecer? Se você concorda comigo que a direita foi destroçada com essa tragédia, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele começou a fazer teorias da conspiração nas suas redes sociais. Mas não é ele que faz, porque tem lá pontuação correta e a gente sabe que Bolsonaro, para pontuação, ele é uma lástima e também para a rede social. Quem faz as postagens nas redes sociais de Bolsonaro ou é o Carlos ou é o Eduardo Bolsonaro. Os textos mais longos são textos muito possivelmente feitos pelo Eduardo Bolsonaro. E quando envolvem conspirações e tramas globais, com toda certeza é feito por Eduardo Bolsonaro. E aí, Bolsonaro, já faz alguns dias, começou a propagar teorias falsas da conspiração a respeito de uma grande trama internacional que está se aproveitando da situação de fragilidade e tragédia no Rio Grande do Sul para impor a sua agenda. A postagem mais recente, Bolsonaro fala que o PT está aliado a interesses de bilionários internacionais. Países que querem impor as suas regras ambientais aos países menos desenvolvidos, como no caso o Brasil, regras que eles mesmos não cumprem, e o grande objetivo é manter o Brasil um país subdesenvolvido, enquanto os países ricos ficam na sua bonança e eles ficam prejudicando o Brasil. É tudo uma mentira. Aí ele fica falando assim, não, é a tirania verde da ESG, da governança e de responsabilidade ambiental, porque as empresas ou elas vão se adequar a isso ou vão ser absorvidas. O grande objetivo de Bolsonaro é promover essas teorias da conspiração para aglutinar os bolsonaristas, mas principalmente para reatar os valores patrióticos que ele sempre falou que ele era patriota e os governos de esquerda não. Mas o que é essa ESG? ESG? Essa sigla que Bolsonaro começa a levantar, que é a grande teoria da conspiração bolsonarista no momento. ESG, pessoal, é governança social, ambiental e também corporativa. São diretrizes que as empresas precisam adotar para elas poderem ter ali, serem consideradas empresas que atuam dentro da sustentabilidade. Sustentabilidade foi um assunto que eu acabei estudando, parte dele pelo menos no meu mestrado. E sustentabilidade é diferente de desenvolvimento sustentável. As pessoas usam como sinônimos, mas isso está equivocado, tá? Desenvolvimento sustentável é você se desenvolver no presente sem comprometer o futuro. E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é baseada em 3 tripés. Você precisa ter ações que ao mesmo tempo atentem para a questão econômica, para o lucro, para a questão ambiental e também para a questão social. Então você tem esse tripé da sustentabilidade. E essa ESG que Bolsonaro tanto fica falando, assim como o Eduardo Bolsonaro, na verdade é uma diretriz organizacional para que as empresas possam adotar práticas de sustentabilidade, para que também a população e os órgãos de fiscalização possam ver se as empresas de fato estão atuando dentro da sustentabilidade. Isso é algo que tem sido adotado já há muitos anos. Não tem nada de teoria da conspiração, porque nós estamos vendo os impactos climáticos cada vez mais presentes na nossa sociedade. O Rio Grande do Sul tem problemas com chuvas todos os anos. E problemas cada vez mais severos. Mas os bolsonaristas acham que tudo isso é uma grande teoria da conspiração. O problema é deles, porque o que aconteceu foi que as teorias conspiratórias, ou melhor, as notícias falsas promovidas pelos bolsonaristas foram completamente destruídas pelo Lula. Todas as teorias, as notícias falsas dos bolsonaristas caíram por terra, porque eles estavam falando que as Forças Armadas não estavam atuando no Rio Grande do Sul. Eles estavam falando que o governo federal estava sendo omisso no Rio Grande do Sul. Falar que Forças Armadas, falar que o governo federal tem sido omisso, não tem como.
são teorias que não param em pé, ainda mais depois do gabinete que o Lula criou, do ministério provisório, para atuar na reconstrução do Rio Grande do Sul. Então não há mais o que os bolsonaristas possam falar a respeito de teorias falsas, porque a própria Polícia Federal começou a investigar os bolsonaristas pela propagação de notícias falsas. Então, para que Bolsonaro possa se blindar, continuar a desgastar o governo, ele lança mão de teorias conspiratórias internacionais, que aí você tem um pouco mais de dificuldade para investigá-lo por propagação de notícia falsa. Esse é o grande objetivo de Bolsonaro. E você consegue criar também toda uma aglutinação bolsonarista, porque nada engaja mais o bolsonarista do que uma teoria da conspiração. E nós vimos que as tentativas de desgaste do governo, promovidas pelos bolsonaristas, deram errado. Além das notícias falsas propagadas, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro foram até o Rio Grande do Sul fazer ali um turismo de desastre. Eduardo Bolsonaro ficou andando de jet ski nas ruas alagadas de Porto Alegre, como se ele fosse um Rambo num cenário apocalíptico, para ter ali uma testosterona, né? Que o Nicolas Ferreira tanto pediu, ele quer machos com testosterona. Que coisa mais esquisita. E Eduardo, Carlos foram amplamente criticados, porque eles foram lá para fazer turismo. O que de fato eles vão fazer para o Rio Grande do Sul? Nada. Carlos é vereador do Rio de Janeiro. Não há o que ele possa fazer. Então eles foram criticados, mas essa tentativa de desgastar o governo foi por água abaixo. E sobra à direita fazer críticas tolas, como a do Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Caiado, que é um postulante à presidência da República em 2026. Ele foi perguntado pela revista Veja o que faria se fosse presidente do Brasil. E ele disse que se fosse presidente, ele mudaria o gabinete dele, de Brasília para Porto Alegre, porque o presidente tem que estar na linha de frente. Não faz sentido o presidente ficar despachando de Brasília até as 4 horas da tarde. Uma crítica ridícula, porque sobrou isso para a direita. Ou você faz críticas sem sentido, como essa do Ronaldo Caiado, querendo mudar o gabinete de cidade, uma tolice imensa, ou teorias da conspiração. Só isso que sobrou. Porque até o Eduardo Leite começa a confessar os seus próprios problemas. A politização chegou para a direita. A politização chegou para a tragédia do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite admitiu. Ora, eu sabia do que poderia acontecer. Eu sabia do desastre. Eu fui alertado pelos estudos. Mas o Estado tinha outras prioridades, como a questão fiscal. Então não poderia gastar com obras, com programas de prevenção, porque eu feriria o meu programa de governo, um programa neoliberal que não quer fazer investimentos públicos. Então é isso que a direita não quer que acabe acontecendo. Os bolsonaristas, eles querem ocultar, óbvio, a atuação do Lula em comparação com o desastre que foi a pandemia e também as enchentes na Bahia. Então eles querem ofuscar isso de qualquer forma, porque vão ficar fazendo comparações do Lula com o Bolsonaro. E o Lula, a atuação dele, comparado com o Bolsonaro, é uma coisa irretocável. E a direita também não quer entrar nessa discussão, porque se for entrar na politização, o modelo neoliberal precisa ser debatido. Lula, nesse momento, está em um total alerta, porque Lula não é bobo. As pessoas querem tratar Lula como se ele fosse um neófito, querem tratar Lula como se ele fosse um Eduardo Leite da vida. E não é. Lula já está no seu 3º mandato. Lula está na política há 60 anos. Vamos respeitar a trajetória do homem. Lula aprendeu, porque em 2004 ele era presidente da República e viu Katrina devastando o sul dos Estados Unidos, e a forma como George W. Bush foi completamente escorraçado do governo, a popularidade dele caiu. Lula também aprendeu recentemente com Bolsonaro na pandemia, com Bolsonaro nas enchentes da Bahia. Então ele tem feito um trabalho muito diferente dos dois políticos da direita, tanto Bolsonaro quanto George Bush. Querer criticar Lula pelas atuações dele é muito difícil. Você pode criticar, como nós estamos fazendo, ao ter colocado Paulo Pimenta como ministro da reconstrução. Paulo Pimenta é fraco, péssimo ministro. A ideia de Lula de criar um ministério, excelente, mas Paulo Pimenta, muito fraco. Agora, querer criticar como Caiado criticou, como os bolsonaristas criticaram, como a extrema-direita com teorias da conspiração, aí não dá, aí é pra passar vergonha.